Olá, hoje é Dia Mundial do Dentista. Vamos falar sobre uma área da odontologia que tem uma nova abordagem e que está ficando cada vez mais conhecida. É a odontologia integrativa. Como funciona esse conceito? Qual é a ligação dos dentes com os outros órgãos do corpo? Vou conversar com a dentista Janaína Almeida. Janaína, super curiosa para saber desse assunto, dessa parte tão distinta da odonto. Estou muito feliz de estar com você aqui. Feliz também, obrigada pelo convite. Então, sobre a odontologia biológica ou integrativa, eu vou começar falando o que ela não é. Então, ela não é uma especialidade odontológica. É um termo, né, que a gente usa... Mas estou te cortando por uma coisa, porque isso vai ficar de surpresa. Deixa o pessoal aguardando. Tá bom. Deixa o pessoal aguardando, porque eu vou voltar. Me aguarde. E hoje a gente também vai falar sobre os Submersos, Congresso de Louvor, Adoração e Intercessão da Lagoinha, que será realizado agora em outubro. Eu recebo a pastora do Ministério de Louvor e Artes, Isa Coimbra. Isa. Prazer gigante estar aqui com você, Lô. Muito feliz, muito bom. Muito feliz de poder saber sobre esse congresso. Sim. E ter sua presença aqui. E na cozinha tem uma receita tipicamente mineira, mas tem um charme muito além do que a gente imagina. Pão de queijo de alecrim e alho. Quem vai nos ensinar é o empresário Walter Amaral. Olá, Loreza, Tudo bom, Walter? Tudo jóia, e você? Tudo jóia. Beleza. Eu tô vendo que a gente vai ter uma coisa assim bem diferenciada. Sim, hoje nós vamos produzir aqui o pão de queijo, né, essa arte mineira, esse quitute tão adorado que conquistou aí o mundo. Tá? Hoje nós vamos produzir o pão de queijo de alecrim com alho para vocês. Não, eu confesso que eu sou uma pessoa que o pão de queijo me conquistou. Então, a gente vai experimentar com... Eu tô muito ansiosa também. Tenho certeza que vai adorar. Então, fique aí todo o tempo pertinho de mim, porque o Sempre Feliz já está no ar. Submersos, esse é o nome do Congresso de Louvor e Adoração e Intercessão da Lagoinha, que acontece neste ano. Nos dias 14 e 15 de outubro, pessoas de todas as partes do Brasil estarão em Belo Horizonte para receber ainda mais de Deus. Vamos saber mais como será esse congresso com a pastora do Ministério de Louvor e Adoração e Intercessão da Lagoinha, Isa Coimbra. Isa, muito feliz e eu quero saber tudo a respeito do congresso. Pois é, eu acho que uma forma bacana da gente começar é falando do porquê desse nome, né? A gente está num momento onde as coisas estão tão superficiais, a gente tem tantas ondas aí de doutrinas, de pensamentos que estão na igreja de uma forma em geral, mas principalmente no que se refere à adoração, louvor e intercessão. As pessoas têm agido e comportado de tantas formas e existe um lugar onde Deus tem nos chamado para estar. E esse lugar é submerso, né, gente? É submerso na presença dele. Esse lugar onde as ondas grandes não nos alcançam, onde a gente não fica naquela superficialidade da palavra de Deus ou do que ele tem para nós, até mesmo do conceito de adoração e intercessão. Eu adoro, mas... O que é ser um adorador? Eu oro. Mas e o que é a intercessão? Então, a nossa proposta nesse congresso, Lô, é sair desse lugar superficial e ir para esse lugar submerso. Isso é tão importante porque, como você está falando, hoje está tudo muito, exatamente plano, fake. Todo raso, mundo raso. Né? E a gente quer algo profundo. Então, o submerso não tem nome melhor. Sim. E como que ele vai funcionar? Explica Pois é, gente, olha só, ele é um congresso para toda a igreja, para todo mundo que quer participar. A gente vai ter um encontro também para as crianças que quiserem estar. Então, você que, eu queria tanto ir, mas eu tenho os meus filhos, vai ter também o congresso infantil. Você pode levar a sua criança ali, né? E ele é para qualquer pessoa, então você pode se inscrever no próprio site da Lagoinha, né? No InChurch, a gente tem ali a plataforma de inscrição.
inscrição. Ele vai começar no dia 14 e ele vai terminar numa vigília do dia 15 para 16. Então, vamos ver, ele começa dia 14, que horário? Sexta-feira, vamos falar que horas? 19 horas. Então, ali a gente já vai ter um tempo maravilhoso com a pastora Ângela Valadão, trazendo uma palavra, uma Gideã da oração, né? Trazendo uma palavra para nós sobre quem é esse Deus que nós servimos. Porque quando a gente entende quem Deus é, a gente entende que não dá para ficar na superficialidade, porque Ele é um Deus profundo, né? Exatamente. Então, vai começar com ela e todo um louvor com vários ministros de toda Belo Horizonte. A gente tem pessoas da Central, temos pessoas que da 8ª Presbiteriana, gente de outros louvores de outras igrejas que vão estar com a gente somando na sexta-feira. E você pode dar um spoiler, contar pra gente quem são essas pessoas? Ai, será, gente? Ai, será? Por favor. Ô, Isa. Não, tem muita gente. Tem Daniel Sobral, que é da 8ª. A gente tem o Mimese, que é da Central, que eu falei. E tem muitas outras pessoas que vão estar ali. O próprio Felipe Barros, que é líder do ano. Ou seja, vai ser um momento onde líderes de louvor de diversas igrejas de BH vão estar juntos no altar adorando. Que isso já é sair da superficialidade, né? Onde eu entendo que igreja tem paredes. Não, igreja somos nós, então nós precisamos entender isso, né? E aí a gente começa no sábado, que vai ser um intensivão. Sabe aqueles congressos que a gente ia, que a gente ficava ali chorando, babando, que não tinha hora para acabar? É a melhor coisa. Pois é, gente, é isso que a gente está querendo viver nesses dias. Então, o sábado vai ser um intensivão, que vai começar com a Gabi Sampaio, que vai estar com a gente ali. Uma palavra da Raquel Emerick também. A gente vai ter o Theo Rúbia, que está vindo para estar com a gente. Olha que alegria. O Samuel Misraí, da Lagoinha Orlando, vai estar vindo também. Theo Rubio, eu falei, Gabi Sampaio, Nathalie Collin também, que é uma das professoras do Carisma, uma mulher, assim, que tem uma profundidade gigante. Nós vamos ter a gravação de algumas músicas do Lagoinha o ano também, e eu vou estar trazendo uma palavra. E à noite, depois vai ter a vigília com o Oni Movement, com a Joyce Andrade. Então, assim, vai ser um tempo muito gostoso. E eu tenho certeza de revelações mesmo que Deus tem para nós e de conhecer um pouquinho mais dele. Eu já estou ansiosa para chegar, porque eu estou inscrita. E eu vou falar que só de escutar você falar sobre esse congresso, a gente percebe que realmente a gente vai sair do raso e a gente vai para a profundeza. A gente esse vai estar lá o nosso com o Senhor, objetivo, no lugar, né? que o Senhor merece. Esse congresso tem sido gerado em parceria do Ministério de Louvor com o Ministério de Intercessão. Então, a pastora Lídia Ferreira, que está abaixo da Zenete Rodrigues, né? Ela está junto com a gente, planejando e orando, intercedendo por esse congresso, para que todo mundo que entre ali seja alcançado. A própria pastora Lídia Ferreira vai estar também trazendo uma palavra para nós. Enfim, tem muita coisa para acontecer. Agora eu quero saber, me conta o que você vai ministrar, o que você vai falar, Isa. A minha palavra? A sua palavra. Então, só um spoiler, assim, do tema. Né? Eu vou estar falando um pouquinho sobre como resistir às superficialidades e às ondas que vêm aí nos alcançando, né? Porque são muitos movimentos, né? Então, eu vou estar falando um pouquinho sobre isso. Mas vamos, eu acho tão profundo, acho tão interessante. Vamos falar um pouquinho a respeito disso agora? Sim, podemos demais, né, Lu? Eu percebo realmente que a gente está com uma geração muito eu falo que é do agora. Sim, do agora, do para ontem. Exato. Né? E isso não leva a pessoa a buscar, a estudar, a orar da maneira que deveria ser. O que você, como pastora, trazendo essa palavra, você percebe que você também pode, assim, orientar as pessoas? Pois é um dos maiores problemas que a gente tem é que hoje as pessoas, elas sabem de tudo, mas às vezes elas não vivem profundamente aquilo que nem elas mesmas dizem. E a gente vê isso às vezes dentro dos ministérios de louvor, até mesmo de intercessão e na igreja de uma forma geral. Então, o que a gente precisa despertar é que o Senhor, Ele não está interessado em nos transformar por fora. Ele está interessado em nos transformar por dentro. E esse lugar de transformação, ele não acontece no raso, ele acontece no profundo.
Então, existe áreas da nossa vida que o Senhor precisa tocar, transformar, para que seja verdade em nós. Aquilo que às vezes a gente fala e sabe, mas que a gente não vive, né? E aí vive uma vida, às vezes, de máscara, de superficialidade. E qualquer coisa, às vezes, que a gente escuta, a gente acha que é aquilo ali. E, às vezes, a gente está vivendo um evangelho que não tem nada a ver com o que realmente é o verdadeiro evangelho, que a Bíblia diz. Então, a ideia do congresso é falar muito sobre isso. A gente vai falar sobre a questão da idolatria hoje, da adoração. As pessoas, elas têm um Deus, nós temos um Deus, mas a gente às vezes adora a adoração, mas não adora esse Deus. A gente troca o lugar da adoração. Sim, adora quem está no altar, adora um músico, mas não adora o Senhor. Adora, né? às vezes, uma rede social, às vezes adora uma percepção, uma roupa, várias coisas no mundo, esquece do principal. Adora aquele ambiente de culto, tá ali, é uma adoração. Mas a única pessoa que precisava estar na centralidade, que é Cristo, não está. Então, nós vamos falar sobre isso também, essa centralidade de Cristo, né, nos cultos, na igreja, na nossa adoração, a importância da gente estar refletindo sobre isso. Isa, eu vou falar quanto isso é precioso, porque eu percebo, né, no dia a dia como tem faltado isso. E às vezes as pessoas que estão do nosso lado, elas têm falas que você identifica isso e fala assim, gente, mas ela conhece a palavra, por que ela está agindo assim? Então, existe também um certo efeito manada. Não sei se você concorda, mas muitas vezes a pessoa faz porque o outro está fazendo. Mas não é o outro, é sobre o Senhor. Agora, você percebe que isso já é uma falta de profundidade? Perfeitamente. Por quê? Porque a pessoa ela é volátil, né? Ela age de acordo com o ambiente. Então, por exemplo, se eu estou num culto e às vezes não é a música que eu gosto ou não é o pastor que eu tanto amo, eu sei o que eu estou fazendo naquele lugar. Então, eu faço o culto. Eu não espero um culto para mim, porque não é um entretenimento. Né? Eu não estou ali para me divertir, não é um clube social. Eu sei o que eu estou fazendo na igreja, então eu faço o culto com a minha vida. Então, assim, é sobre isso que a gente quer refletir, abordar, e a gente quer gerar esse momento gostoso que a gente já viveu por tantos anos. Eu sei que não é um saudosismo de pensar, que Deus já fez. Não, a gente quer viver coisas maiores que Deus pode fazer. Então, a gente quer gerar isso nesses dias ali, sabe? Esse tempo mesmo de tirar a centralidade do homem. Eu falei aqui, pessoas maravilhosas que vão estar com a gente, mas não é para você ir por causa dessas pessoas, é para você ir porque Cristo vai estar lá. Amém. Então, vamos fazer o seguinte agora, a gente vai assistir a chamada para os submersos. Isso aí. Prepare-se, porque nos dias 14, 15 e 16 de outubro tem Submersos, o Congresso de Louvor, Adoração e Intercessão da Lagoinha Matriz. Presenças confirmadas de Theo Rubia, Gabi Sampaio, Lagoinha Music, Lagoinha One, pastores Ângela Valadão, Sóstenes Mendes, Lídia Ferreira e muito mais. 14, 15 e 16 de outubro na Lagoinha Matriz. Inscrições no site www.lagoinha.com. Simplesmente imperdível. Não fiquem de fora. Não deixem para depois algo que pode acontecer o sobrenatural em você. É uma oportunidade única. É uma oportunidade única porque eu creio que o Senhor tem marcado esse encontro conosco. Então, esse encontro é comigo, esse encontro é com você e nós já temos orado por você. Por isso, não deixa para fazer a sua inscrição amanhã. Faça hoje mesmo. Isa, deixa para todo mundo o seu Insta. Gente, o meu Insta é @, né? _Coimbra. Lá também, na link, no bio, tem um link para fazer a inscrição para o congresso. Perfeito. Isa, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui no Sempre Feliz, sentindo um cheirinho do pão de queijo, ouvindo um pouquinho aqui sobre questões importantes a respeito de dentes, arcada de dente, enfim. Muito bom. Você vai continuar. Vou ficar aqui, vou ouvindo tudo. Estamos de volta no Sempre Feliz, odontologia integrativa. O que será esse novo conceito? Vou conversar agora com a dentista Janaína Almeida. Janaína, muito feliz de ter sua presença aqui. Eu que agradeço. Tô vendo que você é uma pessoa tão linda, nova e já com uma experiência tão grande. Não pareço nova. Mas isso é muito importante. Me conta um pouquinho o que é
essa diferenciação, que seria, na verdade, a odontologia integrativa ou biológica? Então eu vou começar falando o que ela não é, porque eu acho muito importante, que é a dúvida de muitas pessoas. É uma especialidade? Como é que é isso? É um curso específico dentro da odontologia? Então, não, ele não é uma especialidade odontológica, assim como outros termos que são usados, tipo odontologia estética, odontologia digital. Isso vai mostrar qual que é o enfoque do profissional. Então, numa odontologia estética, tem um enfoque muito estético. Você já imagina que aquele profissional faz facetas, procedimentos estéticos, e na digital que ele usa tecnologias digitais. Então, é um direcionamento, essa nomenclatura, né? Para até ajudar o paciente a fazer uma escolha mais consciente do profissional que vai tratar ele. E falando sobre isso, então é um enfoque que a gente dá no tratamento de uma maneira diferenciada de ver o paciente e de que a gente escolhe tratar esse paciente. É como se fosse uma filosofia de tratamento mesmo. E nesse caso, a gente está vendo o paciente como um todo, né? Então, por isso que a gente até fala odontologia integrativa, ver o paciente como um todo. Mas o que isso quer dizer na prática? Na prática, quer dizer que a gente não está ali focando só na boca, só no dente. A gente está correlacionando questões que a gente vê na boca com todo o organismo, com a saúde do paciente em geral e vice-versa. Então, às vezes, questões também de saúde em geral, a gente consegue ver sintomas na boca e até encaminhar para um diagnóstico, um tratamento correto. Me dá um exemplo, por exemplo, de alguma coisa que você percebeu através da boca que está ligado com uma outra doença. Ah, sim. Um exemplo muito comum é o paciente, por exemplo, apresentar uma cárie, então ele vai te procurar para tratar a cárie. O que era muito comum de ser feito antes, né? Porque antes de ter essa visão, né, a gente formou ali com uma visão muito clássica da odontologia. Então, ia lá, tratava a cárie e liberava o paciente para casa, tchau, tá tudo ótimo. Então, hoje, se ele tem uma cárie, eu já imagino que ele tem uma dieta cariogênica. Né? Então, uma dieta que leva a propensão a cáries. E essa dieta normalmente é rica em carboidratos, em açúcares. Então, se ele teve a cárie, que é um sintoma desse quadro maior, talvez ele tenha uma outra doença ali escondida. Então, a gente vai investigar isso mais a fundo, né? Perfeito. Eu achei super interessante. Muito profundo. Agora, como que você faz esse diagnóstico tão integrativo? Então, a avaliação é o ponto-chave, né, nessa consulta, e aí a gente tem que ter uma boa anamnese. A anamnese é aquela conversa que a gente tem ali com o paciente antes mesmo dele ir para a cadeira do dentista. Então, ali a gente vai fazer uma conversa bem detalhada de todo o histórico médico dele, desde a infância, buscando muitos pontos, né, para a gente poder costurar essa coxa, junto com radiografias, tomografias, outros exames e o exame clínico, que também tem que ser bem específico, né? Então, a gente busca tudo isso para poder procurar esses campos de interferência, que são campos que interferem na saúde geral do paciente. Me explica um pouco mais, o que seria esse campo de interferência? Bom, os campos de interferência, se for falar assim, resumidamente, é tudo que interfere na saúde geral do paciente. Então, são condições que a gente vai observar na boca que está interferindo. Então, por exemplo, metais podem ser campos de interferência que causam galvanismo, né? São correntes elétricas dentro da boca. Focos de infecção, que são bem graves, a gente tem visto aí muitos casos, até na mídia mesmo, que pode levar até óbito, esses focos de infecção. Cavitações osteonecróticas dão um dia inteiro falando sobre elas, mas elas causam inflamações no organismo, restaurações de amálgama, que possuem, né, o mercúrio, que é um metal muito tóxico. Então, tudo isso, além dos clássicos, né, cárie, gengivite, periodontite, tudo isso vai estar causando, interferindo na saúde como um todo do paciente. Então, tem que ser avaliado bem profundo. Agora, me dá mais alguns exemplos, igual você me falou, por exemplo, da cárie, que aí você vai associar com uma nutrição que não está muito legal. Isso. O que mais que a gente consegue descobrir com essa odontologia integrativa?
Bom, se eu vou pegar um exemplo também dos casos mais comuns, né, assim, de mais simples até, porque tem coisas mais profundas, mas às vezes você tem uma formação de tártaro em excesso. Chega lá para fazer uma limpeza, né, e às vezes teve caso de paciente que eu encaminhei para limpeza, e eu vi ele no outro mês, porque eu sou ortodontista também, então vejo o paciente todo mês. Fez a limpeza, zerou tártaro. Voltou lá no outro mês com a boca cheia de tártaro. Então acendeu uma luzinha. Por quê? Se ele está tendo essa formação excessiva de tártaro, que é uma calcificação da placa bacteriana, cadê esse cálcio? Não está indo, às vezes, para onde ele devia estar, que são nos ossos. Então, pode estar ali um processo de osteopenia, osteoporose começando, que a gente já pode investigar, encaminhar para um médico, né? Um bom médico integralista que vai saber fazer um diagnóstico correto, um tratamento. Então, você já percebe que ele não está absorvendo, esse paciente não está absorvendo esse cálcio a quantidade correta de cálcio. Às vezes está com uma deficiência vitamínica, né? Porque, por exemplo, para absorver esse cálcio, ele ir para o lugar certo, para os ossos, tem que ter um nível bom de vitamina D, de vitamina K, que então, às vezes, esse paciente está com esse níveis de vitaminas ruins no organismo. Então, por isso é muito importante estar sempre trabalhando junto com um bom médico integralista para poder investigar mesmo e, às vezes, fazer um diagnóstico precoce de uma doença que, às vezes, o paciente só iria perceber lá na frente, quando começasse a sentir dor, os sinais, os sintomas, e a gente já consegue verificar, encaminhar para o médico e o tratamento correr muito mais fácil. Então, isso hoje em dia, eu acredito que seja a evolução da odonto. Eu acho que agora é um caminho sem volta. Um caminho sem volta. Você conseguiria, você como ortodontista, você consegue aplicar isso também para o pessoal da ortodontia? Sim, eu faço uma ortodontia, até por ter essa visão, um pouquinho diferente, né, que é uma ortodontia miofuncional. Então, a gente avalia muito a musculatura do paciente, mio, e a função. Então, por exemplo, às vezes uma criança que está respirando muito pela boca, só da gente mudar esse hábito de respirar pela boca e ensinar ele, educar a respirar correto pelo nariz, já melhora o desenvolvimento, para de ficar tendo rinites, sinusites, essas infecções de repetição, melhora na escola. Muitos com diagnóstico de TDAH, às vezes é porque não está respirando direito, porque compromete o foco, a concentração da criança. Então, às vezes, uma mudança ali num tratamento vai repercutir na saúde inteira do paciente. Hoje, você estava me falando dos outros, que seria, na verdade, os campos de interferência. Hoje, o que a gente faria? Qual que seria o material de uma obturação ou de alguma coisa que você faz depois que você trata uma cárie, por exemplo? Sim. Hoje, a gente não usa mais amálgamas nos tratamentos, a gente usa normalmente resinas e resinas biocompatíveis também. Então, a gente usa uma técnica que chama biorressonância, que a gente consegue testar os materiais, além deles serem menos tóxicos, né? A gente sempre escolhe esse tipo de material, a gente ainda testa a compatibilidade dele com o próprio paciente, com o organismo do paciente, porque tem individualizações, né? Isso é muito interessante, porque é algo que você... Eu amo também. Eu estou vendo o quanto que você é apaixonada. Me conta um caso especial que você teve, de algum paciente seu que você possa relatar, que foi algo que realmente acrescentou, que te falou... que você fala assim, que bom que eu tenho essa visão integrativa. O que eu acho mais relevante mesmo, que eu vejo, é o resultado que a gente vê na saúde do paciente, na vida do paciente. Então, às vezes, pacientes que tinham dores crônicas, que viviam à base de remédio, depois de passar por um tratamento que a gente tirou esses campos de interferência, desintoxicou o organismo dele, ficar livre disso para sempre, sabe? Ficar livre de ter que tomar remédio de uso contínuo, mas frisando que esse tratamento é sempre feito em conjunto com um médico, um bom médico integralista, e a gente consegue excelentes resultados. A questão do bruxismo. O bruxismo hoje está muito em alta. Eu não sei se é por conta da tensão, do nível de estresse que as pessoas vivem, não sei como que eu poderia estar dando esse diagnóstico para você, dentro da sua área. Mas qual que seria o fundamento de um bruxismo quando você percebe um paciente que tem?
Então, o bruxismo, assim como a maioria das doenças, é multifatorial, né? Então, a gente imagina como se fosse um copinho que vai enchendo. Então, às vezes, uma oclusão, um toque prematuro, que a gente fala no dente, sabe quando aquela restauração que fica alta? Que você fala assim, ficou alto, mas vai acostumar. Isso é um toque prematuro. Às vezes, também, a gente pode ter até presença de parasitas, a presença de uma má oclusão, né? A mordida dele toda está mal posicionada, além de ter fatores desgaste na articulação. Então, tudo isso vai enchendo esse copinho, metais tóxicos, parasitas, DTM, esse toque errado. Então, tudo isso vai juntando até transbordar esse copo. O fator que mais enche esse copo é o estresse. Então, assim, realmente hoje eu diria que existe uma pandemia de bruxismo. É muito difícil falar um paciente que não tem bruxismo, mas a gente tem que tratar tendo esse enfoque geral mesmo, e limpando, esvaziando esse copo pouco a pouco. Então, tira um metal tóxico, tira às vezes uma restauração que tem esse mercúrio ali que pode influenciar. Tem estudos mostrando, né, influência neurológica, como que ele é tóxico. Tudo isso que você vai limpando, você vai esvaziando o copinho. É lógico que não é uma solução mágica, é um conjunto, né? Não, amei tantas informações. E agora eu queria que deixa pra gente o seu Instagram. O meu Instagram é @dra.janaína_almeida. Janaína, eu quero te parabenizar pelo obrigada. seu dia. Feliz Muito dia do obrigada. dentista. Que o Senhor te cubra de bênçãos, Amém. que você seja extremamente abençoada. E eu também quero te dar parabéns, porque foi tão gostoso o nosso papo. Ai, que bom que foi você gostou. Muito gostoso. É um assunto profundo, né? Mas, assim, que gera dúvidas. Mas, aos pouquinhos, eu acho que a mensagem é tanto para os pacientes quanto para as pessoas que buscam, não deixarem de buscar mais, conhecer sobre a sua saúde. Porque, independente do diagnóstico, do prognóstico, tem surgido novos tratamentos, novas filosofias mesmo de tratamento e, às vezes, não tão novas, mas, às vezes, conhecidas. Então, sempre tem um caminho, né, para seguir. Que bom. Olha, você não vai embora não, que tem mais coisas, você vai continuar aqui. Eu quero provar o pão de queijo. Com certeza, porque a gente vai para a cozinha. Vamos para a cozinha, porque agora é hora de pão de queijo com alecrim e alho. E agora, com o empresário Walter Amaral. Que bom que você está aqui. Me conta de onde que veio essa paixão pelo pão de queijo. Então, Lorenza, nós, como bons mineiros, né, nascemos e fomos criados comendo esse pão de queijo. E com a vontade de fazer a imersão na gastronomia, a gente optou, né, por fazer o nosso empreendimento com o pão de queijo. E de onde surgiu essa ideia sua de ser um empreendedor nessa área alimentícia e ter uma fábrica de pão de queijo? Sim, pois é. O nosso pão de queijo, a gente queria buscar resgatar, né, o velho e bom pão de queijo mineiro, o tradicional, saboroso, rico em bons ingredientes, em bons nutrientes, valorizando também a questão da saúde, né? Então, utilizamos aí ingredientes da roça, ovos caipira, um leite cru, tá? Que é pasteurizado por nós. Então a gente buscou resgatar o bom e velho pão de queijo mineiro, que a gente está sentindo falta, né? Daquele sabor gostoso, aquele sabor da casa da avó, da casa da mãe. Que a gente sentia aquele cheiro gostoso exalando. Aquele momento do cafezinho, né? Que traz pra gente boas memórias, boas lembranças. Então, o pão de queijo do chefe foi criado para trazer isso pra gente, desacelerar o dia. Perfeito. E agora me fala, qual a característica de um bom pão de queijo? Bom, um bom pão de queijo, a gente precisa ter uma análise dele, sentir o cheiro do queijo em si, tá? É importantíssimo ter o cheiro do queijo e do polvilho. Não pode ser nada muito ácido, gerar aquela irritação. Quando a gente come o pão de queijo, a gente geralmente
Mordeu o pão de queijo, a gente fala assim, deixa eu sentir esse cheiro. Então, a gente precisa notar isso, ter um bom cheiro de queijo. Isso é a base hoje para um bom pão de queijo. E, obviamente, o leite, um ovo caipira, um ovo que tenha uma rastreabilidade também. Tá? Isso é importante. Isso é muito importante, porque faz toda a diferença. Com certeza. Então, vamos começar? Tá. Hoje nós estamos trazendo para vocês, então, o pão de queijo de alecrim com alho, tá? Uma receita própria nossa e espero que gostem, tá? Todos vocês. Não, eu tenho certeza, porque o alecrim, ele dá um cheiro, uma coisa bem de especiaria. É um grande muito... acompanhante, né? Serve tanto para um chá, para a culinária, como uma forma geral, casa bem com carnes, com tudo. Eu acho que ele glamoriza tudo. Com certeza. Vamos lá? Vamos embora. Então, aqui eu já estava iniciando um processo. O pão de queijo mineiro, o original, ele tem que ser escaldado, tá? A massa tem que ser escaldada. Então, nós temos uma mistura aqui de água, óleo e leite. Nós vamos fazer o escaldo do polvilho. Nós estamos trabalhando somente com polvilho doce, tá? Vamos fazer aqui a mistura, vamos salgá-lo. Vamos misturar aqui um pouco. Eu vou já colocá-lo no bowl. Dá licença. Bem. Aqui nós já temos... Importante... Tem alguma dica de como escolher um bom polvilho? Olha, polvilho é pesquisa, tá? E buscar marcas consolidadas no mercado é um primeiro passo. Essa hora vale investir, adquirir um bom produto. Isso vai fazer também a diferença, tá? Esse momento que a gente vai escaldar, é importante observar que tem que levantar a fervura. Então o leite vai passar a fervura dele acima. Significa que é o ponto para a gente fazer o escaldo. É dessa forma que a gente quer, tá? Então eu vou desligar aqui. Vou fazer o escaldo da massa. Somente mexer um pouco. Aí continua misturando. Sim. Vamos limpar a nossa colher. Esse escaldo que dá essa textura rápida? Pois é, o escaldo, ele tem várias funções. Uma delas é poder revestir todo o polvilho com o óleo, tá? Isso vai gerar no pão de queijo o airado que fica dentro dele, tá? Então esse pão de queijo nosso vai ter essa característica. Interno, uma crosta, externo, uma crosta bem crocante, bem levinha, interno macio. Então, eu vou fazer uma rápida mistura, tá? Vou batê-lo rapidamente. O que acontece? Nós vamos aqui... Aqui tem um ponto muito importante. Nós não podemos colocar os ovos agora. A gente tem que deixar esfriar. Porque senão a gente vai cozinhar os ovos. E não é o nosso intuito. Interessante. O ovo aqui vai ser para fazer a liga, para deixar a massa homogênea. Vou mostrar ali para a câmera 2 ali, ó, essa massa. Esse é o ponto, tá? Nós vamos deixar essa massa reservada. Licença. Tem que esperar tudo, tem que estar frio, nada de cozinhar ovo. Isso. Na verdade, o que acontece? Nós vamos esperar aqui 10, 15 minutinhos até ela esfriar. Quando que eu vou saber que ela já está no ponto? É tocando. Não incomodou a mão, você pode fazer... Tá liberado. Você pode fazer o manuseio. Tá? Então aqui a gente já vai deixar ela descansando. Nós temos um pré-preparo aqui já, tá? A gente consegue trabalhar normalmente. Vamos fazer a inclusão dele aqui então. Vamos voltar ao bowl. E aonde você aprendeu? Você foi fazendo cursos ou foi uma coisa que você aprendeu em casa? Como que foi? Olha, Lorenza, na verdade, nós temos sim na faculdade, tá? De gastronomia. Nós temos uma matéria específica de panificação que nos dá uma base. E tudo foi feito também com pesquisa.
pesquisa com tia, pesquisa com vó. Essa hora aqui a gente está buscando história. E a gente tem que ser muito humilde com a história e buscar. E quem que tem isso? São as pessoas mais velhas. Verdade. Então a gente escutou várias pessoas, várias receitas, testamos diversas receitas. E tudo assim, com muita medida. Ah, você vai trabalhar com um prato, você vai trabalhar com um copo. Então, você, na verdade, foi como se fosse... Você fez o papel de um historiador. Olha que legal. Sim, sim. Você foi buscar tudo a respeito. O pão de queijo data do século XVIII. Tá? Então, nasceu da falta... Na época, não tinha uma farinha de trigo de qualidade. E aí veio a mandioca, né? Então, assim, um produto nosso que gera o polvilho. Então, substituiu. E assim nasceu o pão de queijo. Ainda bem, porque mineiro sem pão de queijo... Agradecemos, né? Muito, agradeço demais. Bom, porque mineiro tem que ter pão de queijo. Então, vamos voltá-lo aqui. Agora nós vamos manusear o alecrim, tá? Eu já desfiei uma quantidade, trouxe um galinho para mostrar, uma forma bem rápida, tá? Para a gente trabalhar ele. Então, aqui a gente vai desfiá-lo. Ah, bem prático. Bem prático, não tem que ficar tirando um por um. Então aqui, essa dica. Bem tranquilo, que a gente já tem uma quantidade. Nós vamos picá-lo finamente, tá? Com licença. Nós vamos picá-lo finamente. É muito treino para você picar assim, hein? Olha, nós já fizemos 15 mil pães de queijo em um ano de empresa. Que bom! E assim, é muito treino. Muita dedicação. Muita dedicação, muito estudo, porque não vale a gente parar, né? Por mais que já tenha um menu pronto. Então aqui nós já temos a forma que a gente E quer. tem algum sabor específico, tirando esse que você está trazendo pra gente, que eu tô achando maravilhoso, que é o seu xodó? Olha, essa receita eu posso falar que é o meu xodó porque é minha criação. Que legal, muito bom. Veio para concorrer com o pão de alho para o churrasco. Então a gente pode também assar na churrasqueira, tá? E substituir o pão de alho. Além de acompanhar, obviamente, com um café, um suco, um refrigerante. Então, Já amei essa Sim. associação. fica extremamente prazeroso você unir os dois, uma carne com esse pão de queijo. Nós temos outras linhas de bacon, de alho poró, o tradicional, são excelentes. Mas eu posso falar que esse aqui é o meu xodó. Então, pronto. Bom, aqui eu queria só mostrar que a gente pode fazer uma coisa muito interessante. Eu bati os ovos, tá? Nós vamos incorporar o alecrim aqui dentro. Vou batê-lo. Por que isso aqui? Eu já estou saborizando os ovos. Então vai ser mais fácil. O ovo, além de tudo, ele vai trabalhar, né? Ele vai ligar toda a massa. Então, uma vez que eu estou deixando ele já saborizado, vai penetrar mais ainda na massa. Bom, continuando aqui, então nosso pão de queijo, ele é alecrim com alho. O alho, nós já fizemos o processo, o alho ele foi cozido com água, tá? Escorremos, então ele tá bem macio. O que nós vamos fazer? A mesma coisa, só que nós vamos fazer um purezinho do alho, tá? Para ele poder absorver mais. Para poder também trabalhar bem com a massa. Então aqui nós vamos fazer este purê e vamos também incorporar nos ovos. E é interessante que você já está fazendo o processo antes. Sim. O ovo todo saborizado. Sim, sim. Isso aqui vai ajudar a ligar toda a massa. Tô achando que essa aqui é a sua dica principal. Pois é, o que acontece? Nós não utilizamos essência. Não utilizamos essência, nenhum tipo de saborizador e conservantes. Corante também não. O pão de queijo artesanal, ele vai ter várias cores.
porque o que vai trazer a cor é o ovo. Uma granja caipira, ele não põe corante na ração das galinhas. Então, vai ter um período que ela vai ter uma cor mais vibrante, um vermelho, aquela gema mais forte, né? E outros períodos, ela mais clarinha. Não significa, em termos de sabor, não vai ter alteração. Mas é importante dizer isso. O artesanal, ele nunca tem um padrão 100%. Ele vai ter uma variação de cor, às vezes um pouco de sabor, mas ele tem que ser sempre fiel a esse propósito, ser artesanal, verdadeiro, né? Porque às vezes a gente quer aquela coisa assim, homogênea, né? Todos os pães de queijo tem que ficar desse tom, nessa cor. Agora já descobri o porquê, que a diferença do artesanal para uma produção em grande escala. Então aqui nós vamos iniciar, tá? Eu vou colocar quase todos os ovos. Quanto tempo? Mais ou menos 8 minutos. Mais ou menos 8 minutos. Sim. Então, enquanto a gente vai bater, a gente vai chamar a receita. Claro. Combinado? Vamos sim. Então, agora fica aí com toda a receita desse pão de queijo maravilhoso, enquanto a gente vai continuar aqui fazendo todo o processo. Combinado. Lorenza, agora chegou a cereja do bolo, que é o queijo. Tem que ser um bom queijo. Ou a cereja do nosso pão de queijo, né? Que é um bom queijo. Aqui nós estamos trabalhando com um queijo mineiro artesanal de Araxá. A gente sempre fala o queijo canastra. Aqui todos são queijo mineiro artesanal. E aí a localidade que vai ditar. Então, é um queijo canastra, ele vai ter um terroir da região da canastra. É um queijo de Araxá, ele vai ter o terroir de Araxá. Esse que a gente está trabalhando é um queijo de Araxá, ok? Aí a gente bate mais um minutinho. E vai dar pronto. Que maravilha!
A massa do pão de queijo, ela é sim mais grudenta. É uma massa macia, mole, né, nesse caso, e bem grudenta. Por isso que a gente, sempre quando vai enrolar um pão de queijo, a gente unta a mão com óleo, tá? Então, nossa massa está pronta. Aqui, o procedimento que a gente faz agora, nós podemos passar para essa vasilha e resfriá-lo um pouco. Se a gente fizer isso, ele vai ter a gente vai conseguir moldar facilmente. Vai ficar mais fácil, ter uma facilidade maior para enrolar. Justamente. Então, a gente pode fazer isso. Passa para a forma, vamos deixar ele resfriando na geladeira, 15 minutinhos, tá? Só para poder ficar mais fácil esse manuseio. Feito isso, aí a gente vai assar e saborear esse prazer mineiro, né? E aí a gente vai fazer a parte melhor, saborear. Com certeza. Então a gente vai transferir essa massa para cá e deixar ela pelo menos uns 15 minutos na geladeira. Sim, a gente pode fazer, como eu disse, para poder facilitar, só um instante, só para facilitar o manuseio mesmo. Mas a gente já pode também enrolar ela aqui, tá? Que é o caso que a gente vai fazer. Quanto tempo a gente deixa o pão de queijo? Assim, é uma coisa que toda vez eu vejo, às vezes em alguns pacotes, ou quando você vai comprar, adquirir, tá assim, 10 minutos. No fogão, sei lá, 180 graus, 200. Então, vamos lá. Qual que é o ponto certo? Pão de queijo adora uma temperatura, ser assado com uma temperatura mais baixa. Uma temperatura de 160 graus. Adora. Existe uma indicação padrão para trabalhar com 180 graus. Mas é importante a gente sempre pré-aquecer o forno. Vai pré-aquecer o forno por 15 minutos, tá? Pré-aquecer o forno por 15 minutos, você vai colocar ele para assar. Pode colocar 160 graus. Hoje quase todo mundo tem um forno elétrico. Se não tem um forno elétrico, o seu forno convencional também é muito forte, você pode também trabalhar com ele a 160 graus. A diferença aí é que a gente aumenta o tempo de cozimento dele, tá? Ele vai ficar em torno de 30 a 40 minutos assando. É importante lembrar de não abrir a porta do forno nesse momento, antes de 30 minutos. Se fizer isso, ele vai murchar. Infelizmente, ele murcha. Então, a partir de 30 minutos, você vai controlar esse dourado dele, tá bom? Agora, Walter, como a gente não vai ter tempo de enrolar tudo como a gente gostaria, claro, você pode pelo menos enrolar 2 para mostrar como que a gente faz? Com certeza. E a gente pode ir para a mesa? Com certeza. Então, deixa eu só pegar o tabuleiro, por favor. Obrigado. Bom, então, tabuleiro não precisa untar, a gente já está trabalhando com uma forma aqui, tá? E vamos trabalhar com uma porção pequena. Tá, então aqui nós temos... Aí, ó. É um pão de queijo muito saboroso, fácil de ser enrolado, prático. Eu tô vendo a facilidade. Aí, nesse caso, agora, a gente colocaria no forno. Sim, forno pré-aquecido. Pré-aquecido, igual você falou. Mas vamos mostrar já. Será que você já pode servir a gente para eu poder levar à mesa o pão de queijo já pronto? Com certeza. Eu tô com vontade de experimentar. Com certeza. Vamos lá? Vamos! Olha que delícia! Então, é um prazer servi-las, tá? Prazer é nosso! Agradeço o contato. Janaína, parabéns. E espero que goste, tá? E acredito que a nossa dentista também vai adorar nosso pão de queijo, que é muito saudável. Ela vai experimentar juntamente comigo. É saudável e sem glúten. Sem glúten. Com certeza. Sem glúten. Ótimo. Aqui. Bom apetite para vocês. Obrigada. Obrigada. Mas antes, vamos agradecer. Senhor, muito obrigada por esse dia, por essa gravação, pelos nossos convidados, Janaína. Que o Senhor abençoe a Janaína, abençoe o Walter, a empresa dele, abençoe todas as pessoas que nos assistem e abençoe todas as pessoas que aqui se encontram. Nós pedimos que o Senhor abençoe o alimento, que nunca falte nada na nossa casa. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora,
Quando eu experimento, você podia deixar o seu Instagram. Claro, com certeza. Vamos experimentar? Nosso Instagram do Pão de Queijo do Chefe é @Pão de Queijo do Chefe, chefe com 2 Fs, tá? Chefe mudo. Lá a gente vai ter toda a nossa linha, a linha de pão de queijo sem lactose, tá? Que a gente trabalha também. Ótimo, já vou indicar para os Perfeito. pacientes. Não, amei, amei. Muito bom. Querida, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você pelo convite. Foi maravilhoso. Deixa mais uma vez o seu Instagram. Então é @dra.janaína_almeida. E aí vocês podem entrar lá tem mais conteúdo sobre o tema, né, de odontologia biológica, integrativa, em saúde em geral. Que bom. E o Sempre Feliz fica por aqui. Até o próximo programa, se Deus quiser.